Bom, gente, vamos começando, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. A gente vai transmitir a live pelo canal do YouTube e pelo Instagram. Então, quem quiser ter uma imagem melhor, a imagem do Instagram é melhor do que a imagem do YouTube. A câmera aqui do meu computador, a imagem não fica tão bem quanto do celular que está no Instagram. Mas aí é só questão mesmo de preferência, né? O conteúdo é o mesmo. Então vamos lá. Essa é para quem, assim, vou me apresentar para quem não me conhece. O chat está aberto, tanto o chat do YouTube está aberto, o do Instagram eu desativei os comentários, mas mais à frente eu habilito os comentários quando tiver faltando uns 10 minutos. E aí você pode mandar também suas perguntas, suas considerações que você quiser fazer. Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Evandro Borges, eu trabalho na área de consultoria empresarial há 28 anos, sou economista, psicólogo, homeopata. Além de atuar na área de consultoria, eu tenho a clínica de autoconhecimento, onde eu consigo desenvolver um trabalho tanto individual quanto em grupo. Então, muito do que eu vou trazer para vocês nas lives e que eu vou estar trazendo para vocês também nos conteúdos que já tem lá no meu canal no YouTube, é fruto desses 28 anos de trabalho na consultoria. Bom, eu escolhi um tema para a gente poder conversar hoje que tem a ver com essa questão da economia, do mercado e dos comportamentos. E, principalmente, se é possível a gente empreender as nossas ideias, os nossos projetos, a nossa carreira, a nossa empresa, em meio a essas instabilidades, essas incertezas do mercado. Então, eu gostaria que vocês deixassem essa pergunta aí. Vamos fazer igual os chefes de cozinha, né, gente? Vamos deixar essa pergunta reservada e ao longo da live eu pretendo ajudar vocês a conseguir responder essa pergunta. É possível empreender em meio a tantas incertezas do mercado ou não? Então, a gente vai caminhando aí passo a passo e vamos tentar juntos responder essa pergunta. Eu quero começar falando um pouquinho de economia, né? E para a gente poder, à medida que a gente for entendendo um pouco esse cenário, né, o que está acontecendo na economia, a gente conseguir se posicionar em relação à nossa carreira e os nossos negócios, as nossas, né, as empresas, as ideias, de uma maneira geral. Bom, se a gente pensar 2019, 2020, 2021, principalmente esses últimos 1 ano e meio, né, praticamente o ano quase todo de 2020 e esse ano praticamente o ano todo de 2021, a economia ficou muito carregada em relação a essa questão da pandemia, né? Isso afetou a vida de todos nós, independente se você é um pequeno empresário, grande, ou se você é um profissional liberal, isso afetou a vida de todo mundo. Não só no Brasil, mas em outros países também. A previsão de inflação no Brasil para 2021 está em ordem de 8,5%. Só para a gente poder comparar, a previsão de inflação nos Estados Unidos esse ano é em torno de 4,2%, que para eles é uma inflação gigante, né? Então, assim, a gente, né, quem é mais antigo, digamos assim, né, na década de 80 a gente convivia com a inflação de 70%, 80% ao mês. Então, esse ano, em função de tudo que aconteceu na economia, a gente deve fechar com a inflação de 8,5%. Mas com um crescimento do PIB em torno de 5,3%. Então,
A economia, mesmo com todo esse revés de preços altos, né, de inflação, a economia está prevista crescer esse ano 5,3%. E a maior economia, né, que ainda é a economia americana, a previsão deles de crescimento é 6%. Então, a maior economia do planeta vai crescer 6% e a gente vai crescer 5,3%, que é um crescimento assim bastante considerável se a gente entender aí os últimos 20 anos da economia brasileira, né? Podemos até pegar mais, os últimos 30 anos da economia brasileira. Então, é um crescimento bem considerável. Agora, a gente pode falar bastante de economia, mas eu fui entender mais economia depois que eu terminei o curso de psicologia. Aí é que eu fui conseguir entender um pouco mais, né, as ciências econômicas. Porque, em geral, os economistas, né, e aí eu me colocava muito nesse pensamento, os economistas, eles têm ainda um pensamento muito em relação à questão do mercado, e esquece, gente, que economia é feita de pessoas. Então, 100% do que acontece numa economia é fruto do desejo humano, é fruto, né, da vontade, né, do ímpeto de fazer, da ação ou da reação de centenas de milhares de pessoas. Então, todo esse conjunto de comportamento humano faz com que a economia aconteça, que o mercado aconteça. E isso vai acontecer tanto no mercado, de uma maneira geral, mas vai acontecer também na sua empresa, no seu país, na sua casa, no caso de uma economia familiar, né? Então, assim, então toda essa questão comportamental, ela vai agir de uma maneira assim bem ligada às nossas vidas mesmo, assim, sabe? E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos, né? Que eu acho que pode ajudar você aí construindo aí essa equação aí na cabeça de vocês em relação a essa questão da economia, do mercado e do comportamento. Essa semana eu peguei 2 Uber e aí eu vou trazer um pouco aí dessa minha experiência com esses 2 Uber. Um deles, entrei no Uber e rapidamente já puxei papo, puxei conversa e perguntei: antes de você trabalhar no Uber, com o que você trabalhava? Aí um deles me respondeu: antes de eu trabalhar com Uber, eu trabalhava vendendo laticínios, principalmente queijo. Mas aí eu me desentendi com o dono do laticínio e parei de vender o queijo. E eu fiquei lá prestando bastante atenção na resposta que ele estava me dando. Falei, mas que interessante, porque se a gente pensar aqui em Belo Horizonte, né, em Minas, quase toda casa que você for tem um queijo. Então o mercado é gigante, né? No caso, principalmente de nós mineiros. E aí continuei conversando com ele, e aí quando foi assim, já estava mais ou menos perto da hora de eu descer, ele me perguntou, né, qual que era a minha atividade profissional, se eu era psicólogo. Eu falei, não, sou economista, psicólogo. Aí eu virei para ele e falei assim, mas você de repente pode ir no interior, nós temos 3 áreas grandes de produção de queijo, Mantiqueira, Serra da Canastra, Cerro. Você pode comprar queijo, vender em Belo Horizonte, criar um aplicativo, começar numa determinada região e aí você vai trabalhando. Aí ele virou para mim e falou assim, mas no fundo eu acho que eu não acredito. Aí ele quase falou assim, no fundo eu não acredito, só faltou ele falar assim, eu não acredito em mim mesmo, né? Aí virava até uma sessão, né? Assim, uma sessão psicológica dentro do Uber. Mas, gente, o mercado, né, no caso desse exemplo que eu estou trazendo, o mercado existe, né, no caso de Minas Gerais, o mercado do queijo existe. E aí aonde que está, às vezes, né, as amarras, que na psicologia a gente chama de crenças limitantes.
Aonde que está as crenças limitantes? A crença limitante está lá no mercado? A crença limitante está lá na economia? Ou a crença limitante está na gente, no CPF, né? No ser humano? Então, às vezes, o que eu percebo muito, tanto no trabalho da consultoria quanto na clínica, é que às vezes a pessoa tem um monte de amarras, tem um monte de crenças internas que ela às vezes não percebe, porque está ali inscrito nela há 20, 30, 40 anos de idade, desde às vezes quando ela era pequena, principalmente. E ela carrega essa crença limitante durante muito tempo. E essa crença limitante, ela vai impactar no trabalho, vai impactar na economia dele próprio, da família, vai aquela microeconomia, né? Aquele indivíduo, se ele tem uma crença limitante, se ele tem uma dificuldade emocional, vai às vezes atrapalhar a entrada de dinheiro na vida dele ou dela, ou vai facilitar, se caso ele não tenha, ou se tem, às vezes é uma coisa simples, que às vezes não afeta a relação dele ou dela com o dinheiro. Então, só para exemplificar o caso desse rapaz, né, do Uber, que de repente a questão dele não está muito ligada no mercado, se tem mercado para vender queijo ou não. Talvez está mais ligado no que ele falou no finalzinho antes de eu descer. Eu não acredito muito. Talvez nele próprio. E às vezes acontece isso com a gente, né? Com alguém aí, com um de vocês que está presente hoje aqui na live. Então, olha um pouquinho aí para a sua carreira, olha um pouquinho aí para a sua empresa e tenta entender, não olhando só para fora, mas tenta trazer um pouco esse olhar mais interno, porque de repente, no seu caso, às vezes as coisas não estão acontecendo, né? Talvez por uma questão mais emocional do que uma questão mercadológica ou econômica, né? Então, é só dar boas-vindas aí para o Vinícius, né? Para Patrícia, para Maria Luísa. Então, sejam todos bem-vindos aí. Gente, então, olha só, um outro exemplo em relação à questão do mercado, né? E aí eu vou trazer o segundo exemplo desse outro rapaz que eu conversei também dentro do Uber. Então, entrei no Uber, na hora que eu estava voltando essa semana para casa, conversando com ele, aí eu perguntei assim, e aí, o que você fazia antes de você trabalhar com o Uber? Aí ele virou para mim e falou assim, eu sou corretor de imóveis. Respondeu assim, sou corretor de imóveis. Aí eu logo perguntei, mas você trabalhava em qual área da corretagem de imóveis? Aí ele me respondeu assim, com tudo. Eu falei, com tudo? Ele falou, com tudo. Eu trabalhava com Minha Casa Minha Vida, alto luxo, até alto luxo. E eu fiquei lá, prestando atenção nele. Falei, gente, e pensando, falei, como que um corretor de imóveis trabalha o Minha Casa Minha Vida e o alto luxo ao mesmo tempo? Que é algo difícil, né? Se você está se posicionado no mercado, é difícil você ter uma ação elástica assim para conseguir atender o Minha Casa Minha Vida e o alto luxo. E isso em qualquer área, gente. E isso tem a ver, não é só com a questão do mercado. É, às vezes, uma falta de preparo, né, do profissional ou da profissional, né? Falta mesmo de alguém chegar para ele ou para ela e falar, olha, será que você está posicionado no mercado de uma maneira correta? Você está posicionado assim no seu nicho de mercado, naquilo que você tem mais condições, dom, né, capacidade técnica para atender? Porque quando você pega a argumentação para vender uma casa popular e o argumento para vender um imóvel de alto luxo, o argumento é completamente diferente. E às vezes é difícil uma mesma pessoa, no caso de uma empresa, de repente ela pode estar posicionada, porque ela tem uma equipe grande, tem uma equipe que trabalha com Minha Casa Minha Vida e uma equipe que trabalha, por exemplo, com alto luxo. Então, de repente, daria. Mas mesmo na área de corretagem, isso é difícil. Só que isso não tem muito a ver com o mercado.
Isso tem a ver com a pessoa. Às vezes a pessoa está exercendo uma profissão ou tem uma empresa e às vezes pela maneira como ela veio desenvolvendo a carreira dela, a maneira como ela veio se alimentando, né, colocando combustível nela própria, ela às vezes não consegue perceber que não dá para ela poder se posicionar no mercado atendendo de A a Z. Isso é só lá na Amazon, né, que tem a própria logomarca dela, né, tem uma seta assim que liga do A a Z. Ou seja, ela trabalha com todo o mix, trabalha de A a Z. Mas isso é uma empresa a cada quantas consegue fazer isso? Muito poucas. A maioria das empresas, né, a maioria dos profissionais, para poder ter um resultado bacana, tem que ter, sim, igual árvore, tem que ter uma raiz profunda num determinado assunto, num determinado produto, e aí depois, na medida que você vai caminhando, você pode aumentar o seu mix. Então, isso também não tem muito a ver com o mercado, nem com a economia. O mercado e a economia, gente, é igual na medicina, né? Às vezes você está com uma dor de cabeça e a origem da dor de cabeça é algo que você comeu, né? Então, assim, é o sintoma. Então, quando você pega, por exemplo, a economia e o mercado, é o sintoma. É aquilo que a gente manifesta dentro da gente em termos de vontade, desejo, do ponto de vista humano. Só que você imagina no Brasil 220 milhões de pessoas tendo desejo, vontade, querendo, agindo. Aí essas 220 milhões de pessoas formam o quê? Formam o mercado e formam a economia. Então é importante, né, para a gente poder entender que economia é ser humano. E isso às vezes é difícil para o empresário entender. É difícil, assim, eu tenho várias experiências com vários empresários, a dificuldade às vezes que eles têm de entender que a pessoa que trabalha com ele é um ser humano e está cheio às vezes de qualidades e cheio de dificuldade. Então, mais um exemplo aí, porque para te ajudar em relação a essa questão do tema de hoje, né? É possível empreender em meio às incertezas do mercado? E a gente vai caminhando mais um pouquinho. Vamos tentar clarear isso para você, se é possível ou não. Então, mais um exemplo. Essa semana eu estive numa empresa que é uma atacadista distribuidor, então é um atacado distribuidor que tem também uma loja no varejo. E aí cheguei lá, eles me pediram para fazer um pré-diagnóstico da situação da empresa, né, para poder sentar e fazer um planejamento estratégico, e lá eu fui. Então, chegando lá, a primeira coisa que eu observei, eu já tinha ido nessa empresa há um tempo atrás, e eles me chamaram para ir lá novamente. Quando eu cheguei lá, na entrada não havia um check-out. Aí agora já tem um check-out. Nesse check-out tem lá alguns itens, né, que não faziam parte do mix deles há 6 meses atrás. Tudo bem. Fui entrando, percebi que tinha ali 2 funcionárias novas, um check-out. O check-out é aquele ponto que tem em todo supermercado, onde fica a caixa, o computador, a registradora, o mercado chama de check-out. Então, tinha ali um check-out com uma registradora, 2 funcionárias e alguns itens ali no mix que antes não faziam parte do mix deles. Continuei entrando. E o restante da empresa estava praticamente igual o que estava 6 meses atrás. E aí fui para a reunião. Aí cheguei lá, fiz a reunião com eles e fui tentando entender o que eles estão querendo, né? Aonde eles querem chegar com a empresa deles. Mas aí, uma das coisas que eu chamei a atenção deles, falei, gente, olha só que interessante. Eu tive aqui há 6 meses atrás, não tinha aquele check-out, aquelas 2 funcionárias, e não tinha aqueles produtos ali na entrada da loja. E olha que é um atacado distribuidor. Não tinha varejo, porque a proposta deles é atacado distribuidor. E aí já começaram a criar uma história ali de varejo,
para o pedestre, para alguém que mora ali perto, que passasse para comprar ali aqueles itens, né? Como se fosse uma conveniência ali. Bom, aí virei para eles e falei, gente, olha só, eu entendo que às vezes o empresário, e aí é importante você que está aí presente, entender o seguinte, existe uma diferença, gente, entre ser empresário e empreendedor. É muito diferente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou empreendedor, ou então fala, eu sou empresário. Mas às vezes ele não tem claro isso dentro dele ou dela, se é empresário ou empresária, né? Ou empreendedor ou empreendedora. E é bem diferente. O empreendedor, normalmente, é aquela figura que tem umas ideias malucas, ele quer montar a loja lá na Lua, né? E de 90% das ideias do empreendedor são malucas, mas muitas dão certo e muitas dão errado. Mas o que importa é no final da equação ali, essas muitas que deram certo e errado, dá mais certo do que errado, né? É o que todo mundo espera, né? Todo empreendedor espera isso. E o empresário é o cara ou a mulher que toca o dia a dia, que cuida do dia a dia da empresa e do negócio. Então, é diferente. Empreendedor e empresário. Aí, cheguei para a reunião. Uma das primeiras coisas que eu falei para eles, eu perguntei o seguinte, falei, olha, porque quando eu estive lá com eles, há uns 6 meses atrás, era um empresário que tomava conta, né, que cuidava da empresa e que montou o negócio. Agora são 2, entrou um outro, que comprou uma participação e entrou no negócio. Aí eu perguntei assim, tá claro para vocês qual que é o papel de vocês aqui? Primeira pergunta que eu fiz, tá claro isso? Porque às vezes a pessoa quer montar um negócio, às vezes com alguém, com um amigo, uma amiga, mas não determina bem os papéis. Qual que é o seu papel, qual que é o meu. E aí às vezes fica os dois ocupando quase que a mesma cadeira e a empresa às vezes não sai do lugar. Porque quem tira o foguete do chão é o empreendedor, que é esse mais maluco. Esse é que tira o foguete do chão, que tem ideias malucas, que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O empresário é aquele que às vezes deixa ou não. Fala, opa, vamos devagar, ou então vamos fazer conta, vamos sentar, vamos calcular, vamos ver se é possível, se não é possível. Porque se deixar o empreendedor, ele voa. Mas é ele, a energia do empreender, a energia do empreendedor que arranca o foguete do chão. Não é a energia do empresário. A energia do empresário é que viabiliza, que faz conta, que faz planejamento, que cuida do ser humano, que cuida do sistema, que cuida do fluxo de caixa. Então, o empresário é como se fosse assim, um arquiteto e um engenheiro. O arquiteto fala, desenha uma ponte de cabeça para baixo. O engenheiro vai falar, olha, essa ponte não dá para fazer assim ou dá, né? Então, é bem diferente esses papéis, empresário e empreendedor. E aí, conversando com eles, falei, tá claro o papel de vocês aqui na empresa de vocês? Aí eu já senti assim que não tá tão claro, né, entre eles. Eu falei, então temos que clarear esses papéis. Então, para você que está aí às voltas com essa questão de carreira, com essa questão de montar ou não um negócio, é importante você entender o seguinte. O mercado, gente, principalmente no caso do Brasil, o mercado ele é gigante. O Brasil está entre as 8 maiores economias do planeta. Então, vocês imaginam o tanto que o Brasil produz de riqueza, né? A gente tem vários problemas. Problemas estruturais, problemas de falta de infraestrutura rodoviária, infraestrutura ferroviária, infraestrutura portuária, aeroviária. Então, a gente tem um monte de problemas. Mas, junto com esse monte de problemas, a gente tem também um monte de oportunidades. Quando você chega, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que tem uma malha ferroviária gigante, lá já está tudo pronto. Aqui no Brasil, se a gente começar agora, daqui para frente, investir realmente em ferrovia, vai criar oportunidades para topógrafo, para engenheiros, para arquitetos.
para um mundaréu de profissões no Brasil inteiro. Então, nós podemos ser atrasados em muita coisa. Só que hoje o Brasil é a bola da vez do mundo inteiro. Por isso que o mundo inteiro está de olho no Brasil, no que está acontecendo por aqui. Porque se a gente conseguir, né, colocar em prática alguns projetos, dentre eles, por exemplo, ferrovia, a implantação ou ampliação da malha ferroviária, vai gerar trabalho para muita gente em todos os lugares do Brasil. Então é importante para você que está aí às voltas, estou em Belo Horizonte ou eu estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, às vezes a pessoa está num grande centro, igual eu citei o caso desses dois rapazes do Uber, para todos os dois eu falei, olha só, o interior de Minas Gerais e em outros lugares também tem diversas oportunidades. Aí eu perguntei para eles, porque isso é uma questão, assim, uma temática que eu tenho abordado muito com os motoristas de Uber. Sempre eu puxo o papo, pergunto o que eles faziam antes e tento ali plantar umas sementinhas, né? Deixar umas sementinhas ali para eles poderem, de repente, pensar algo diferente, né? E eu também. Aí, sempre falo. Aí falei para eles assim, vocês sabem quantas cidades tem no Brasil? Aí falei, 5.570 cidades, municípios. Então, fora os distritos, né? Então, municípios, 5.570. É cidade para danar. Dessas 5.570 cidades, ou municípios, a gente tem 49 cidades no Brasil com mais de 500 mil habitantes. Veja bem. Cidades com 100 mil habitantes, a gente tem 326 cidades. Municípios. A gente tem municípios à beira-mar, 284 cidades à beira-mar, fora os distritos. Então, olha a quantidade de oportunidades. Ah, não, Evandro, eu gosto de cidade menor. Cidade com menos de 20 mil habitantes, no Brasil tem 3.770 cidades. Então, a pessoa quando fala para mim assim, ué, mas não tem mercado? Ué, como assim, gente, não tem mercado? 5.570 cidades que você pode escolher. Se você quiser ir para uma cidade maior, cidade com mais de 500 mil habitantes tem 49 cidades. Com 100 mil habitantes tem 326 cidades. Então, não quero morar à beira-mar, trabalhar à beira-mar tem 280. Então, oportunidades tem demais. O mercado é gigante. O que é que falta às vezes, que eu percebo, tanto na consultoria quanto na clínica, o que eu observo às vezes é que a pessoa, por falta de atitude, por falta de criar um movimento interno, ela não faz o movimento, então ela não vai. Ela fica às vezes presa naquele paradigma do sofrimento ali na cidade onde ela está. Não estou falando só do grande centro, não, porque às vezes a pessoa sai do interior e vem para o grande centro e dá super certo. Mas tem esse caminho ao contrário hoje, porque você tem fronteiras agrícolas, você tem cidades com, por exemplo, aqui em Minas Gerais, você tem Nova Serrana, que fica a 100 quilômetros da capital. Eu já atendi várias empresas em Nova Serrana. E às vezes a pessoa fala assim, mas Nova Serrana, ele não consegue entender que a cidade nos últimos 40 anos, ela cresceu 30 vezes. Hoje Nova Serrana tem 140 mil habitantes, ela é uma cidade nova, né, foi criada há pouco tempo, cresceu, explodiu com a indústria calçadista, ao passo, por exemplo, que Lafayette tem 140 mil habitantes, tem a mesma população e Lafayette tem 300 anos. Então, tem oportunidades no interior? Tem oportunidades no interior, mas você tem que se permitir, pelo menos, ir lá, ou pelo menos pesquisar aqui no Google, pegar informações e falar, deixa eu ir lá ver, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Então, assim, as oportunidades do mercado, elas estão aí para todo mundo, mas você precisa fazer um movimento interno, porque se você não fizer um movimento, você não consegue. Né? Tanto você estando aqui na cidade, Belo Horizonte, ou você estando no interior, se você não fizer um movimento interno, gente, as coisas não mudam. Nada muda, na verdade, na vida da gente. Só muda na hora que você toma uma decisão interna
e aí você começa a fazer um movimento diferente do que você estava fazendo. Até então, se você não fizer um movimento diferente, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que isso é tranquilo, assim, de vocês, né? De todo mundo conseguir perceber isso, né? Olhando às vezes até para a própria vida. E aí, voltando lá nesses dois empresários. Aí, falei para eles assim, falei, olha só, vocês têm dois negócios distintos. Você tem o varejo e tem o atacado distribuidor. Outra coisa que é difícil às vezes para o empresário entender, né, é o seguinte. No esporte, vamos pegar aqui o Minas Tênis Clube como um exemplo, né? Você chega lá dentro do Minas Tênis Clube, você tem basquete, vôlei, natação, você tem uma infinidade de práticas esportivas dentro de um clube igual o Minas Tênis. Aí eu pergunto para vocês, o técnico do basquete, por que ele não é o técnico também da natação? Por que o técnico da natação não é o técnico do vôlei? Ué, é esporte coletivo, né? O vôlei e o basquete, por que não é o mesmo técnico? Porque é bem diferente ser técnico do vôlei, ser técnico do basquete. São esportes completamente diferentes. E isso, quando a gente pensa assim no esporte, facinho de entender, né? Quem gosta de esporte consegue entender que vôlei e basquete são diferentes. Então, o técnico tem que ter conhecimento técnico, habilidades diferentes para ser um bom técnico, fazer uma boa gestão, tanto no vôlei quanto no basquete. E nos outros esportes a mesma coisa. Aí o empresário, ele tem lá uma empresa de varejo e uma empresa atacadista distribuidor, que são coisas completamente diferentes. O cliente do varejo é diferente do cliente do atacado distribuidor. Aí ele quer fazer a gestão igual. Não tem jeito. Aí falei para eles, falei, gente, se vocês querem fazer uma gestão e a gestão que ela seja profissional, a gente precisa fazer uma gestão no varejo diferente da gestão no atacado. Tecnicamente é diferente. Quando você vai falar de gestão de pessoas é diferente. Aí eu concordo que pode ser talvez uma mesma pessoa que vá fazer a gestão de pessoas. Agora, quando a gente fala de gestão do negócio, da parte técnica, das minúcias, né? O varejo, o cliente do varejo, as estratégias é diferente. Uma coisa é você ser o dono da sua empresa. A outra coisa é você fazer a gestão. Se você tem 3 ou 4 empresas distintas, elas podem ter sinergia entre elas, que é o caso dessa empresa que eu estou dando como exemplo. É um atacado distribuidor que tem sinergia com o varejo. Né? Não é algo assim distinto. Não, tem sinergia, é o mesmo produto, é o mesmo mix, mas aqui no varejo é um cliente que compra, né? Varejo, chega lá, compra uma unidade, 2, 3, enquanto que no atacado vende uma carreta inteira. Então, o cliente daqui é diferente do cliente daqui. As estratégias são diferentes. E isso tem a ver com o mercado? Tem a ver com o mercado. Mas tem mais a ver com a maneira de fazer gestão. E a maneira de fazer gestão, ela é o quê? Ela é humana. Ela não é do CNPJ. Igual, às vezes, o empresário não consegue, às vezes, perceber isso. Que o CNPJ, né, você que está aí assistindo a live, se você tem uma empresa, né, um CNPJ, se você deixar o CNPJ aí do seu lado até o final da live, acontece alguma coisa? Não, não acontece nada. Por quê? Porque o CNPJ, ele não age, ele não reage, não acontece nada. Quem faz acontecer, gente, as coisas é o CPF, é a gente. Quando um CNPJ entra no buraco, quem leva o CNPJ para o buraco é o CPF. Não é o CNPJ que cai lá dentro do buraco sozinho, não é? É a gente que erra e aí leva a empresa para o buraco. Ou a gente acerta e não leva, ou a gente acerta e tira a empresa lá de dentro do buraco. Então,
100% do que acontece dentro de uma empresa, gente, 100% é humano, 100% é comportamental. Então, lá atrás, quando a gente começou a nossa conversa, que eu perguntei, é possível empreender as suas ideias, os seus projetos, a sua carreira, a sua empresa, em meio a essas incertezas do mercado? Eu posso te dizer que é possível. É possível sim. Independente se o mercado está em alta, se o mercado está em baixa, se tem pandemia, se não tem pandemia, se tem lockdown, se não tem lockdown, você consegue navegar, né, a sua empresa ou a sua carreira em meio a essas incertezas todas. Mas se você não mudar o seu comportamento ou continuar fazendo da maneira como você vinha ou vem fazendo, aí você pode esbarrar em determinadas dificuldades que são suas, e isso pode fazer com que o seu projeto, a sua carreira, a sua ideia, a sua empresa, às vezes não dê certo. Então é importante você ter em mente o seguinte: quando uma empresa dá certo, quem deu certo? A empresa ou as pessoas que empreenderam aquela empresa? As pessoas. Quando uma carreira dá certo, quem deu certo? A carreira? Não, você deu certo, né? Então, de qualquer forma, gente, mercado e economia esbarram em comportamento. Se você tem maturidade, se você tem, assim, um pouco, né, pelo menos um pouco de cuidado aí com o seu autoconhecimento, né, de voltar um pouco para dentro, você vai, nesse olhar interno, descobrir o que você gosta, o que você tem realmente de habilidades. E aí, a partir disso, é que você vai construir o seu projeto de carreira, ou a partir desse olhar interno, que você vai construir o seu projeto de empresa. Então, é fundamental esse olhar para dentro, né? Ontem eu fiz uma reflexão, né, para você que está chegando agora, para você que ainda não me conhece ou conhece pouco. Eu tenho um canal lá, né, aqui no YouTube, que é o Evandro Borges, o Autoconhecimento na Gestão. E aqui no canal eu já tenho disponível para você assistir 140 vídeos. Eu acho que já tem até mais de 140 vídeos. Eu comecei o canal no dia 26 de maio e já tem aí 140 vídeos. Todos eles têm o autoconhecimento como a base, né? Então a base de todos os vídeos é o autoconhecimento, o autoaprimoramento e a alta performance. Essa é a base do canal. Por quê? Se você dedica um pouco mais de recurso seu a investir no seu autoconhecimento, a chance da sua carreira, a chance das suas ideias, dos seus projetos saírem do chão é muito maior, né? E aí eu posso te trazer, assim, diversos exemplos. Aí hoje, fazendo uma reunião com 2 empresários e a gente conversando, eu comentei com eles, falei, assisti um documentário a respeito de 2 alpinistas que morreram em 1924. E aí resolveram criar um grupo de alpinistas e ir lá ver se conseguia localizar o corpo desses 2 alpinistas que morreram há quase 100 anos atrás. Então, organizaram uma expedição e foram lá para o Himalaia para poder tentar localizar o corpo dos 2. Conseguiram localizar o de um e o outro não. Mas aí uma coisa me chamou a atenção e eu comentei hoje nessa reunião com esses 2 empresários. Falei, eles foram lá no Himalaia, subiram o Himalaia, mas vocês acham que eles subiram sozinhos? Aí um deles falou, eu acho que não. Eu falei, pois é, só de Sherpas tinha 50. O que são os Sherpas? Os Sherpas são as pessoas que carregam as barracas, a comida, o oxigênio, são guias, guia de alta montanha.
Então, o alpinista que lá vai escalar o Himalaia, ele não vai sozinho. Ele vai com uma equipe de pessoas mega especializadas que já subiram e desceram a montanha 1 milhão de vezes. Aí o que eu comentei hoje com esses dois empresários? Falei, interessante, né? Eu trazendo essa imagem para eles, né? Dos Sherpas. Eu falei, e como é que está a qualidade aqui dos Sherpas de vocês? Vocês estão aí cheios de ideias, de projetos, querendo faturar mais, querendo crescer, né? A empresa, crescer a empresa, faturar mais. E a sua turma aí, a sua equipe? Como é que está a qualidade deles? Aí um olhou para o outro e falou assim, acho que não está muito bom não. Eu falei, pois é. E vocês acham que vocês vão conseguir subir essa montanha sozinhos? Só vocês dois? Aí eles responderam assim, não. Falei, pois é. Então vocês precisam de um time, não é? Vocês precisam de uma equipe. A equipe de Sherpas, para ajudar vocês a carregarem os projetos, as ideias, né, os desejos e chegar lá no alto da montanha. O alto da montanha para o empresário é, às vezes, faturar mais, ou ter mais visibilidade, né, ou ter sucesso, fama, no caso de uma carreira, né, de um profissional, que ele pode ter esse desejo, né? Mas se não tiver esse entendimento da qualidade deles, enquanto alpinistas, né, enquanto empresários e empreendedores, se não tiver esse olhar para dentro, eu quero subir essa montanha, né? Então a primeira coisa é o querer, eu quero subir. Mas hoje eu dou conta de subir? Eu tenho uma empresa, por exemplo, fatura 50 mil, quero faturar 1 milhão. Eu consigo subir de 50 mil para 1 milhão? Não pensa na sua equipe não, pensa você. Você consegue? Não. Ou consegue? Então, essa é uma pergunta que você tem que fazer para você. E olha para a sua equipe, olha para eles. Porque se eles não tiverem também condições, você vai ficar no campo da fantasia e não vai conseguir subir. Né? Então, assim, é importante que você, né, que quer subir, que quer, né, prosperar, que quer ter uma empresa, assim, que a sua empresa cresça e desenvolva, é importante você entender, gente, que, por exemplo, vou dar um exemplo, trazendo um pouco para isso que eu estava conversando com esses dois empresários hoje. Você quer subir na Serra da Piedade. Ok, a Serra da Piedade mede 1.000 metros. Eu subo, vocês que estão aqui me assistindo hoje, todo mundo aqui sobe, né? De tênis, de chinela havaiana, todo mundo sobe. Aí você vira e fala assim, não, agora eu quero subir no Aconcagua, lá na Argentina. O Aconcagua tem 6.000 metros. A gente sobe de tênis, de calça jeans? Não. E se tentar subir, não vai dar certo. Então, às vezes, o que acontece com a maioria dos profissionais, e principalmente dos empresários, é que ele quer subir lá no Aconcagua com a roupa da Serra da Piedade. Aí ele não consegue subir. Né? Ele para de preparar, ele não se prepara. E para cada etapa, gente, se você fatura, Evandro, eu tenho um salário de 5 mil, eu quero ganhar 15. Uai, não adianta só você querer sair de 5 para 15. Você tem que se preparar tecnicamente, você tem que se preparar emocionalmente, você tem que se preparar espiritualmente para você sair, às vezes, de um salário de 5 para 15. E não basta só você ter um currículo, que às vezes o profissional, né? E aí eu também penso também nos empresários, às vezes o empresário ou o profissional acha o seguinte, não, eu tenho pós-graduação. E pós-graduação me habilita a ter um salário de 10 mil. Só que às vezes, gente, o combustível que vai fazer você sair de um salário de 5 para 15 ou um faturamento na sua empresa de 50 para 1 milhão, às vezes não são coisas que estão no seu currículo técnico. Está mais no seu currículo emocional. Porque eu já esbarrei num monte de empresário que tem mestrado, tecnicamente muito competente, mas não consegue conversar, não tem habilidade emocional nenhuma, qualquer coisinha solta os cachorros nos funcionários e briga, e xinga e arruma aquela confusão. Então, às vezes,
alguém que tem mais equilíbrio emocional, às vezes o currículo nem é tão top, às vezes consegue prosperar muito mais do que o outro. Por quê? Porque às vezes essa habilidade emocional de saber dar empatia, de se colocar no lugar do outro, de ser um bom líder, às vezes isso vai fazer mais diferença do que você às vezes ter um currículo tecnicamente muito bom. Então fica muito atento. Se você é um profissional liberal, fica muito atento às outras habilidades que às vezes você não tem. E se você está parado no tempo. Porque eu já atendi, gente, muitos empresários parados no tempo. Ele às vezes não consegue perceber, né? E eu tenho um cliente que, quando eu penso nisso, eu lembro dele na hora. Ele tem uma empresa bacana, tem vários funcionários, mas ele está parado no tempo. Né? Eu conheço ele há muito tempo e ele não faz um curso, não se atualiza, não busca nada novo. Está ali tocando o negócio dele do mesmo jeito que ele fazia 10 anos atrás, continua fazendo do mesmo jeito. Então, como que ele vai conseguir ter resultados diferentes fazendo do mesmo jeito? Não vai conseguir, né? Então essa conta não fecha, a equação ela não tem um resultado bacana. Então isso é uma coisa que você tem que estar ali atento, gente, o tempo inteiro. Se você está ali, não, Evandro, eu tenho um projeto de carreira. Tudo, gente, né, tem uma receita, tem uma técnica, tem um método, né, igual qualquer coisa. Você vai cozinhar. Se você seguir a receita toda certinha, no final, provavelmente você vai chegar num resultado semelhante ou igual que um chefe, que uma outra pessoa fez. A mesma coisa é uma carreira. Então, se você, que está aqui hoje me ouvindo, se você está construindo uma carreira, por exemplo, você não é empresário nem empresária, você é um profissional liberal, né? Você está construindo uma carreira. Se você consegue entender isso que eu estou dizendo e fala, opa, eu tenho que buscar um combustível, um alimento diferente. Não pode ser o mesmo, não é? Cada etapa, gente, do nosso desenvolvimento, por exemplo, quando você pensa na gente, no ser humano, a criança, do 0 aos 7 anos, ela come a mesma coisa que um adulto? Não. O alimento às vezes é um pouco diferente, a dosagem é um pouco diferente. O que ela come às vezes é diferente de um adulto. E um adulto comparado com um velhinho, a mesma coisa. O velhinho às vezes não consegue comer determinadas coisas. Então essa dieta, se você pensar na dieta do que a gente come, em cada etapa da vida, você precisa de um alimento diferente. Menos sal, mais fibra, menos fibra. Agora pensa no alimento do seu currículo. Não pode ser o mesmo. Se o seu currículo está parado no tempo há 30 anos atrás, tem alguma coisa que você tem que fazer diferente. Tem algum alimento que você tem que buscar. Porque se você não buscar aquele alimento, igual na gente, eu tenho um pensamento muito mais organicista, né? Eu trago muita coisa para esse pensamento mais humano, mais orgânico. Então, da mesma maneira que eu falei em relação à nossa dieta, né, quando você tem uma alimentação que não está muito equilibrada, se você fizer um exame de sangue, vai aparecer lá, está faltando magnésio, está faltando esse mineral, está faltando isso, está faltando aquilo, colesterol está alto, não é assim? Quando você vai no médico, faz um exame de sangue, vai trazer ali um retrato do que você comeu. Ah, seu sangue está assim, está assado. A mesma coisa, gente, é a carreira. Quando você pega, por exemplo, uma carreira de alguém que está bombando, ganhando dinheiro, e está bem, está feliz, vai lá ver o que essa pessoa está fazendo. Eu adoro as biografias por causa disso. Porque quando você lê uma biografia ou assiste uma biografia, você está ali vendo, ó, essa pessoa fez isso, e ela chegou nesse lugar. Se você fizer parecido ou igual que ela fez, você vai chegar num resultado muito semelhante ao que ela chegou também, que é igual cozinhar. Então, se você trabalha numa determinada área, procura saber quem é que está atuando ali naquele mercado semelhante ao seu, o que eles estão fazendo, ou o que eles fizeram,
que você de repente pode fazer de maneira semelhante ou às vezes até igual. Não tem problema, né? Desde que você assim, seja ético, né, na sua forma de copiar, na sua forma de fazer semelhante ou igual, não tem problema nenhum você ter o outro como exemplo, não é? Um chefe de cozinha, um profissional na sua área, né? Você pode se espelhar e pegar aquilo como exemplo, aonde ele errou, aonde ele acertou, porque na medida em que vocês mergulharem mais nas biografias, você vai se surpreender. Às vezes, há pouco tempo eu estava estudando a biografia de um ator americano que ele participou de vários filmes, ele fez o Spock, lá na década de 60, né? Leonard Nimoy. E aí, lendo a biografia dele, estudando a biografia dele, eu me deparei com uma coisa que eu não sabia, que ele foi alcoólatra durante muito tempo. E o personagem que ele interpretou a vida quase toda, que era o Spock, nem emoção não tinha. Então, as biografias, elas ensinam muito, elas nos ajudam a gente perceber como que as coisas são. Então, em relação à questão do mercado, né, só para ficar claro para vocês, economia, mercado, é feita de desejos, né, de pessoas. Então, assim, é importante vocês que estão aí me assistindo entender o seguinte: se você quiser que a sua carreira cresça, quem tem que crescer é você. Se você quiser que a sua empresa cresça, quem tem que crescer é você. Não é diferente disso, não é? Então, é a gente que precisa crescer. Então, assim, é muito importante que você tenha isso muito claro aí na sua mente, no seu planejamento, e entender o seguinte, prestar muita atenção à montanha que você escolheu subir, seja ela da sua carreira ou da sua empresa, os números que você quer alcançar, para que você crie estratégias para subir aquela montanha. Toda montanha dá para subir, gente. Né? Eu acabei de citar aqui o pessoal que subiu há pouco tempo lá no Himalaia, mas aí você precisa dos Sherpas, você precisa de uma equipe. E aí eu vou trazer mais uma imagem para vocês poderem meditar sobre elas. Olha só, semana passada eu conversando, né, com um empresário e falando sobre equipe, trazendo essa imagem, né, dos Sherpas lá no Himalaia, a qualidade, né, das pessoas para poder te ajudar a subir a montanha. E aí olha o que a gente faz. Os empresários, as empresárias e os profissionais de uma maneira geral. Né? Não estou dizendo você não, mas às vezes você faz também. Então você fique muito atento. Aí conversando com esse empresário semana passada, virei para ele e falei assim, fui fazer um processo seletivo há pouco tempo agora para uma dentista minha amiga, e aí chegou o candidato lá. Barriga de tanquinho, dente branquinho, todo esticadinho, né, com botox. E não tem nada contra isso, eu acho que as pessoas têm que investir mesmo na estética, né? Mas tem um momento certo de investir na estética. Primeiro você tem que investir no recheio, depois na estética. Se você tiver recurso para fazer os dois, bacana demais. Mas na hora que você senta lá para fazer uma entrevista, o dente branquinho, né, esticadinho, barriga de tanquinho, e com 5 minutos de conversa, se você não tiver um recheio top, 5 minutos de entrevista, o entrevistador fala assim, não tem recheio, não tem conteúdo, vou dar a vaga para outro. Que às vezes não tem barriga de tanquinho, não tem dente branquinho, não está esticadinho, mas tem o quê? Conteúdo, tem recheio, tem currículo. O empresário, às vezes, faz a mesma coisa. Ele vai lá, monta um restaurante, há pouco tempo até falei isso num vídeo aqui no meu canal, aqui próximo da minha casa, no Belvedere, montou um restaurante. Aí passei lá, fui lá um dia, cheguei lá nesse restaurante, eles devem ter gasto uns 3 milhões para fazer o restaurante. Cheguei lá, sentei, estava com 2 amigos, sentamos, atendimento horroroso, sem qualidade, as coisas não vinham,
Eu fiquei pensando e comentei com eles na mesa. Falei, gente, o que adianta, né? O que adianta essa estética toda? Gastou aqui uma fortuna, gastou zero com a equipe. E aí, quem que carrega? Me fala, vocês, né? Vocês que estão aí me ouvindo. Quem que tira o foguete do chão? No caso da empresa. É a placa? É a parede bonita? É o chão de granito? É a porta de blindex? É isso que tira uma empresa do chão? Ou é atendimento, venda, entusiasmo, vontade, né? Qualidade? Qual que tira uma empresa do chão? Se o empresário tem condições de fazer placa bonita, linda, loja maravilhosa, arquiteto top, chão maravilhoso, madeira de demolição, se ele tem condição de fazer isso e colocar lá dentro um time da seleção brasileira, do Barcelona para jogar, aí é o melhor dos mundos, né, gente? É o melhor dos mundos. Porque aí você tem estética, qualidade, banheiro bonito, tudo lindo, porque o ser humano a gente gosta, né, de coisa bonita. Aí o que eles fazem? A maioria, 90%. Gasta, chama arquiteto, põe blindex, granito, faz tudo lindo. Aí põe um sujeito lá para te atender que não vende, não atende, não resolve. E aí daí a pouco entra você, fui mal atendido, não volto mais. Aí entra outro, fui mal atendido, não volto mais. Daqui 6 meses, o que vai acontecer com o restaurante? O movimento, aquele movimento, né, de coisa nova, que as pessoas vão, começa a cair, e aí ele chama a consultoria. Ah, tô com um problema aqui, né? E aí quer que a gente faça o quê? Milagre. Aí às vezes tem que chamar um padre, né, para poder exorcizar o lugar, porque não tem condição. A mesma coisa os profissionais liberais. Vai lá no dentista, gasta uma fortuna, põe os dentes tudo branquinho, estica, fica todo lindo. Não consegue alavancar a carreira, a não ser que seja uma modelo, né? Um modelo, aí é diferente. Aí ele está alocando o recurso na imagem dele ou dela, porque ele ganha dinheiro com a imagem, não precisa falar nada, não é? Na maioria das vezes, vai lá, faz um filme, ou então só tira uma foto e ele ganha dinheiro assim. Agora, a maioria de nós que não somos modelo, você ganha dinheiro com o quê? Você ganha dinheiro com o que você sabe, com a sua capacidade técnica, com a sua inteligência emocional, com a sua inteligência espiritual. Então é importante você saber alocar o seu recurso, tanto para a sua carreira quanto para a sua empresa. Porque se você estiver alocando o recurso de maneira errada, não resolve, gente. Você tem que pôr o combustível certo. Se você não colocar o combustível certo, você não tira a carreira do chão. Você não tira a empresa do chão. Entenderam? Então, assim, se você está aí às voltas com a sua carreira, está aí às voltas com a sua empresa, presta atenção onde é que você está alocando o seu recurso. Porque não adianta, igual eu comentei, às vezes o profissional liberal compra um celular novo, roupa de marca, né? Anda todo nos trinques, mas o currículo, né, não tem substância. E aí, às vezes, ele não consegue alavancar o salário, não consegue mudar de nível, não consegue mudar de degrau. Por quê? Porque não alocou o recurso da maneira correta. Eu já citei para vocês aqui, numa outra oportunidade, que eu atendi uma menina que tinha 18 calça jeans. Aí eu perguntei para ela, falei, moça, me desculpa, mas assim, quem é que vai tirar a sua carreira do chão? As 18 calça jeans ou o seu currículo top da galáxia? É o currículo, gente. Não é a quantidade de roupa, às vezes. Existe uma inversão, tanto na cabeça dos empresários quanto nos profissionais. Você primeiro tem que pôr combustível em você. Se você está vendendo você, a sua capacidade técnica, se você puder ter um consultório dentário arrumado, mas não precisa às vezes ser a cadeira último tipo, mas a sua capacidade técnica é espetacular, é isso que vai tracionar cliente. Não é se tem uma televisão de tantas polegadas no consultório, um tablet. Isso é ótimo, ajuda, né? Mas não é isso que é fundamental, não.
fundamental é você, sua capacidade de gestão, de tracionar o cliente. Então, a gente precisa inverter um pouco essa equação. E aí, por isso que eu comecei falando de economia, mercado e comportamento, porque economia e mercado, no seu negócio, se você é um profissional liberal ou se você é um empresário ou uma empresária, se você não tiver, se você não tiver esse entendimento, a live do Instagram daqui a pouquinho vai cair, porque o Instagram é 1 hora, então daqui a pouco cai. E no YouTube não, no YouTube a gente pode passar aí uns 10 minutos, não tem problema. Então quem está no Instagram, se quiser continuar, já são 8h59, daqui 1 minuto ou 2 a live do Instagram cai. E aí a gente pode continuar mais um pouquinho aqui no YouTube. No YouTube é só você digitar Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão, você entra lá no YouTube. Então, para quem veio pelo Instagram, obrigado, por você ter vindo, me prestigiado. Na medida do possível, compartilha com seus amigos, com suas amigas. A live eu vou salvar, no canal aqui no YouTube. Depois a gente vai publicar aqui no canal. Você vai poder assistir, compartilhar. E tem aí 140 vídeos que você pode assistir. Eu estou me preparando aí, daqui uns 15, 20 dias, eu vou lançar meu primeiro curso online, que vai te ajudar a crescer mais ainda. São 33 aulas, então na semana que vem a gente vai fazer uma live na quarta-feira, aí eu vou conseguir falar um pouco mais disso. Então, fiquem muito atentos aí, tanto no Instagram, no YouTube, para os anúncios que vão vir aí nas próximas 2 semanas a respeito do lançamento desse curso online. E a ideia do curso é ajudar vocês, empresários ou profissionais, nesse processo do crescer. E você aprender que você precisa crescer de dentro para fora. Então, todos nós podemos chegar no alto aí das nossas montanhas, naquilo que você elegeu como a sua montanha. Seja ela financeira, sucesso, prosperidade, abundância, naquilo que você escolher. O alvo é seu. Eu vou te ajudar a alcançar seu alvo. Mas você que tem que determinar o alvo. Mas de preferência, gente, olhando para dentro. Não olhando para fora, olhando para dentro. Fora, a gente olha, igual eu trouxe o dado. Brasil tem 5.570 cidades, 280 cidades litorâneas. A inflação esse ano vai fechar em 8,5%, vamos crescer 6%. Então, você olha para fora para trazer o dado, para trazer a informação. Mas é dentro de você que você vai achar o seu caminho, da sua empresa, do seu negócio, da sua carreira. É dentro, não é fora. Fora vai só te dar alguns sinais, assim. E aí, assim, só para finalizar, para quem está no Instagram, como que você vai acessar a energia do entusiasmo se você faz uma coisa que no fundo você não gosta? Como? Se você conseguir me responder isso, eu vou achar uma maravilha. Porque eu, por exemplo, não consigo achar uma resposta para isso. Como que você vai acessar a energia do entusiasmo fazendo algo que no fundo você não ama de paixão? E o entusiasmo, gente, é um dos principais combustíveis para tirar o seu foguete do chão, é o entusiasmo. Quando a gente está entusiasmado com algo, com um relacionamento, com um namoro, com um casamento, com um projeto, com um carro novo, com a casa, enfim, com qualquer coisa, a gente fica feliz, a gente fica alegre, não é? A mesma coisa com a carreira e com a empresa. Então, se você está aí construindo uma carreira, no fundo, você não gosta muito, você não vai conseguir chegar em muito lugar, não é? Você tem que amar de paixão. E amar de paixão você tem que pesquisar dentro de você, não é fora. Então, é isso que eu trouxe no início da live, falando lá do rapaz do Uber. No fundo eu não acredito. Então, assim, talvez ele está falando dele. No fundo ele não acredita nele. E aí, se você não acredita em você, não adianta mercado, não adianta economia. Porque é você, é o CPF. Então, só para a gente poder encerrar, na quarta-feira que vem, 8 horas, nós vamos ter outra live. Durante a semana,
eu vou postar o tema que a gente vai trabalhar. Então, nas próximas 2 quartas-feiras, a gente vai trabalhar juntos, né? Nessa live. Obrigado aí pela presença, a Maria, a Fátima, né? Márcio, Gomide, né? Então, assim, obrigado pela participação, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Assim, eu estou começando, essa é a segunda live, então, assim, a primeira live foi semana passada, hoje é a segunda, então, aos poucos, apesar de ter 28 anos de carreira, vou aprendendo a fazer as lives, né? Então, daqui a pouco eu vou ficar craque nesse negócio. Então, obrigado para vocês, né, que estavam presentes aí no Instagram, no YouTube também. Quarta-feira nós temos mais uma live, na outra quarta também, e na primeira semana de novembro, o lançamento do curso online. Então eu queria pedir a todos que estão aí, né, ajuda para poder divulgar para suas redes, para os seus amigos, para suas amigas. Mandam para eles aí o link do canal no YouTube, né? Fala para eles, gente, tem um canal aqui no YouTube do Evandro Borges, tem 140 vídeos sobre autoconhecimento que pode ajudar vocês a alavancarem as suas, né, suas empresas, sua carreira, os seus negócios, né, seus projetos, suas ideias. E aí eu espero que na quarta-feira que vem vocês estejam aí e manda esse aviãozinho aí, chama os amigos, chama as amigas, para a gente poder ir encorpando aí a quantidade de pessoas que a gente pode ajudar, não é? Então, vamos caminhando juntos e, né, como eu disse aí no início, a gente juntos, a gente chega mais fácil lá no alto da montanha, né? Então, você precisa entender isso. Ninguém trabalha sozinho. Mesmo quem trabalha sozinho, tem alguém por trás, né? Então, assim, tem alguém ajudando, tem alguém participando de alguma maneira. Então, não tem carreira solo, né? Tem quem mexe na iluminação, quem vende, o empresário. Então, não tem carreira solo. Todo mundo, juntos, a gente chega mais longe. Então, muito obrigado a todos, né? Muita paz e muita sabedoria e olhar para dentro, gente. Olhar para dentro, porque é dentro que a gente vai achar as respostas aí para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. É dentro. Então, para um pouquinho com a televisão, principalmente com as notícias negativas, e passa a olhar um pouco mais para dentro. Lá no meu canal tem um vídeo que chama O Segredo do Sucesso está no Barulho do Silêncio. Então, quero sugerir a todos vocês assistir esse vídeo. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. O segredo do sucesso está no barulho do silêncio. E aí, na semana que vem, vocês comentem aqui comigo o que vocês acharam desse vídeo. Tá certo? Guarda bem o nome. O segredo do sucesso está no barulho do silêncio. Procura lá na área de vídeos lá do meu canal e aí vocês vão, né, se presentear, né, com essa experiência, né, do barulho do silêncio. Porque é lá dentro, né, nesse silêncio, que a gente vai achar o nosso caminho aqui na Terra, da sua carreira, da sua empresa. Então, vamos parar um pouquinho de olhar para fora e vamos passar a olhar um pouco mais para dentro. Tá certo? Então, boa noite a todos, muita paz para todo mundo e até quarta-feira que vem.